O que é que nós podemos fazer quando nós só podemos orar por alguém? Eu não sei se você sabe, mas eu sou um pastor. Mesmo como pastor, eu já me deparei com situações em que eu disse para a pessoa: olha, eu não faço ideia do que é que você está passando. Eu não faço ideia de como é isso, de como é viver essa situação. Porque infelizmente, de maneira muito errada, para dizer bem a verdade, você já deve ter visto alguém chegando até você em determinado momento difícil da sua vida, seja no momento de luto, seja no momento em que você se viu em uma situação inimaginável e alguém chega para você e diz assim: olha, eu sei o que é isso que você está passando. Mas no fundo a maioria das pessoas não sabe. Porque a dor que nós sentimos não pode ser comparada com a dor que outra pessoa sente. Não existe, não tem como a gente fazer uma graduação dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos, né? E infelizmente, às vezes tem pessoas para quem a gente conta as coisas que nós passamos e a maneira da pessoa querer nos confortar é dizer de uma situação em que ela viveu algo que parecia ser muito pior. Você já viveu uma experiência assim? De repente você vai lá e fala de um problema que você está passando e a pessoa vai e diz de um problema muito pior que ela passou. Como se isso fosse animar a gente de alguma forma. Não, isso não é oferecer consolo, isso não é oferecer amparo necessário para a pessoa. E da mesma maneira como eu já me deparei várias e várias vezes com situações em que eu não sabia o que é que de fato essa pessoa estava sentindo, estava passando, eu não conseguia ter dimensão daquela dor. Eu já passei por muitos momentos também ao longo do meu ministério em que eu disse para a pessoa o seguinte: olha, eu só posso orar por você. E se você só pode orar por uma pessoa, o que é que você faz então? Eu quero te mostrar aqui o que diz as Escrituras Sagradas a respeito da oração, para que você entenda o que é que acontece quando você só pode orar por alguém. Veja o que diz a carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 15 em diante. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será levantado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Agora preste bastante atenção nisso daqui. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. É isso que a Bíblia diz a respeito das nossas orações e do que é que acontece quando nós só podemos orar. Se você só pode orar, significa que você pode fazer alguma coisa. Significa que você está agindo. A gente criou uma cultura na nossa cabeça de pensar que quando nós estamos orando, nós não estamos fazendo nada. Não, mas quando nós estamos orando, nós estamos agindo, nós estamos fazendo alguma coisa. A súplica de um justo tem muita eficácia, ou como diz uma outra tradução, pode muito em seus efeitos, conforme está nos dizendo esse texto aqui. E você viu o exemplo que a Escritura trouxe a respeito de Elias, um homem frágil, um homem sujeito aos mesmos medos, aos mesmos temores que todos nós. Mas ele orou. E orou com insistência e de repente parou de chover. Ele tornou a orar com insistência e volta a chover por um longo período. Se você só pode orar, significa que você pode fazer muito. Significa que você pode fazer alguma coisa. Então, na próxima vez em que você se deparar com uma situação como essa, em que você seja levado a dizer: olha, eu não sei o que é que você está sentindo agora, eu não tenho dimensão da sua dor, mas o que eu posso fazer por você é orar. Ore, mas ore mesmo, não diga apenas que vai orar e não ora. Se possível, ore naquele momento mesmo em que você está lidando com aquela situação.
Você está ali falando com a pessoa, está diante do familiar enfermo. Ore, não deixa para depois não. Dobre os seus joelhos, fale com Deus. E veja, nós temos o exemplo de Neemias, por exemplo, quando fica sabendo da situação em que se encontrava Jerusalém, a sua terra natal, ele fica completamente devastado. O semblante dele comunica que ele está triste, ele está mal. Mas o texto sagrado nos diz que Neemias vai orar. Neemias ora, e depois de um longo período de oração é que ele vai tomar algum tipo de atitude. É que ele vai fazer alguma outra coisa e não alguma coisa, porque ele já estava fazendo alguma coisa, né? Não pense que você está sendo procrastinador, está deixando as coisas para lá, está indiferente ao problema das pessoas ou até mesmo aos seus problemas enquanto você está orando. Não, enquanto você está orando, você está agindo. E, na realidade, você está agindo da melhor de todas as formas, né? Você está agindo pegando o problema que está aqui e colocando ele na mão de quem pode resolver. Pegando a situação que está aqui e colocando nas mãos de alguém que controla tudo, que sabe de todas as coisas, que sabe como é que você está se sentindo no momento que você se levanta e que sabe como é que você está se sentindo no momento em que você vai se deitar. Quer alguém melhor para quem você possa deixar as coisas nas mãos? E ele mesmo diz, através do seu Filho Jesus, o nosso Senhor disse assim, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados. Lancem sobre mim o jugo de vocês. Lancem sobre mim os anseios de vocês. Eu posso carregar. Eu suporto tudo isso, vocês não. Tomem sobre vocês o meu fardo, o meu jugo. Ele é leve, é suave, não é pesado como esses que vocês têm para carregar. É tolice nossa, então, pensar que nós podemos vencer as nossas batalhas. É tolice nossa pensar que nós podemos viver essa vida sem orar, sem entregar a nossa vida para o nosso Senhor. R.C. Sproul, pastor presbiteriano americano, ele dizia que ele até conhece alguém que não seja um cristão e que ora. A pessoa não é crente, mas ora. É possível que exista alguém assim. Mas ele dizia que era como que impossível, era um contrassenso pensar que existe um cristão que não ora. Então dá para existir um não cristão que ora, mas é inadmissível pensar em um cristão que não ora. Se você é um cristão, você vai orar. Se você é um cristão, você é alguém que é encontrado lançando sobre ele todos os seus anseios, colocando aos pés da cruz toda a sua vida. Porque no fim das contas, é melhor que esteja na mão dele do que na nossa mão. É melhor que seja feita a vontade do Pai e não a nossa vontade. A pior coisa que existe seria se Deus um dia virasse para nós e dissesse: ô Robson, que seja feita a sua vontade. Não. É por isso que é bom orar como Jesus nos ensinou. Que seja feita a vontade dele, assim como ela já é feita lá no céu. A minha vontade não é boa. A vontade dele sim, como diz as Escrituras, é boa, perfeita e agradável. Então é melhor que eu viva pela vontade dele. É melhor que a gente se mova com base na vontade dele. Não pense então que você é menos forte, menos capaz, que você é frágil, que você é fraco e que por isso as suas orações não chegam até o trono de graça de Deus. Tiago nos disse aqui na sua carta: Elias era um ser humano como todos nós. Ele não era um super-herói, ele não tinha superpoderes, mas ele orou e as coisas aconteceram. Se você orar, o céu se moverá, o Senhor responderá. Ore, e ore com base na palavra de Deus, ore com base nas promessas dele, e ele com certeza irá agir. Então,
eu resumo esse vídeo dizendo: se você só pode orar por alguém, risca a palavra só dessa frase. Você pode orar por alguém. Você estará agindo. Você estará fazendo alguma coisa. E não queira aqui consolar ou, de repente, encorajar pessoas trazendo um exemplo pior de situação a qual ela esteja passando. Não queira fornecer encorajamento dizendo para ela que você entende e sabe exatamente o que ela está passando. Você não sabe, no fim das contas. Só Cristo sabe. Só Ele vê em secreto as orações que essa pessoa tem feito. Então, ao invés de dizer essas coisas, chega e diga: olha, não tenho dimensão da sua dor, mas Cristo tem, e é a Ele que nós vamos recorrer nessa hora. É com Ele que eu vou falar agora e pedir que venha a seu favor. Fale com Deus, e Ele vai agir em favor das causas que você coloca diante dEle. Ele continua sendo o mesmo ontem, Ele será o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Esse é o nosso Deus.